Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar sobre os peixes do Okavango. Teremos conosco dois ilustres convidados que trabalham nesta área já há algum tempo e vamos começar por apresentar um pequeno vídeo do Dr. Jan Miller, que é o diretor para Ciência e Inovação da National Geographic Society. E depois, então, iremos ter uma apresentação por parte do professor Miguel Moraes, biólogo angolano da Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto, e depois iremos, então, ter uma apresentação pelo professor Paul Skelton, que é um pesquisador, investigador do Instituto de Biodiversidade Aquática da África do Sul. O nosso webinar será feito em português, portanto, infelizmente não temos tradução. O Miguel Moraes irá fazer a sua apresentação em português, mas depois o professor Paul Skelton vai fazer a apresentação em inglês e eu vou ajudar na tradução, no resumo do que será feito. Em termos de funcionamento, todos vocês acederam ao Zoom. Aqui no Zoom, na parte inferior, temos um conjunto de aspectos que vocês podem, de opções. Portanto, há a opção do bate-papo. A opção do bate-papo era para a conversa que vocês queiram ter e queiram interagir conosco durante a realização deste evento. E depois temos aqui uma outra opção que é perguntas e respostas, a Q&A, onde poderão, à medida que formos desenvolvendo esta atividade, poderão fazer as vossas perguntas e nós iremos responder por escrito. Havendo necessidade depois de alguma intervenção áudio, queiram, por favor, utilizar a opção de levantar a mão para que eu possa permitir, então, a vossa intervenção neste evento. Okay? Então, para já vamos, como disse, começar com um pequeno vídeo sobre esta iniciativa e com a participação e a apresentação do Dr. Jan Miller, que é, como disse, o diretor para Ciência e Inovação da National Geographic. Good morning, everyone. I'm Dr. Ian Miller, Chief Scientist and Innovation Officer at the National Geographic Society. On behalf of the organization, thank you for joining us. A special thanks to the scientists and researchers who will present their work over the next few months through this webinar series. At National Geographic, we are driven by our mission to use the power of science, exploration, education, and storytelling to illuminate and protect the wonder of the world. The National Geographic Okavango Wilderness Project is a pivotal focus of our impact work and underscores how we bring our mission to life. This series will bring you virtually to the heart of the Okavango River Basin to learn directly from the scientists, researchers, and conservationists who are working to preserve the incredible biodiversity and freshwater resources in this region of Angola. You will hear about the team's rigorous expeditions, scientific findings, and see examples of the powerful storytelling that so beautifully captures what we can achieve when we come together behind a common cause. We know the critical impact of the Okavango Wilderness Project because we've seen the team's profound contributions to science. The efforts to build a more complete scientific understanding of this part of Angola has, so far, resulted in the discovery of 52 new species to science and confirmed the presence of 143 species in Angola. Their work also affirms what communities living in these areas already know. This is a special and critically important part of the Okavango and Zambezi river systems. The more we understand the challenges and opportunities across this landscape, the better equipped we are to continue driving long-lasting conservation solutions. I know I speak for everyone at National Geographic Society when I say that we are excited to share the Okavango Wilderness Project's team's extraordinary work and findings. We are equally proud to partner with our government stakeholders, the communities living in our project's focal area, the Wild Bird Trust, and other champions of conservation of the conservation world to sustainably manage and protect these resources for generations to come. Thank you again for joining us, and I hope you are inspired by this series as we are. Over to you, Vladimir.
Ok, voltamos então, depois desta apresentação do Dr. Ian Miller, é importante referir que este webinar virtual que damos início hoje faz parte de um conjunto de webinars virtuais que vamos realizar nos próximos 4 meses, olhando para aquilo que tem sido a investigação e as expedições que foram realizadas na região do Cubango-Okavango nos últimos 5 anos para identificar um conjunto de espécies da biodiversidade naquela área. Hoje iremos falar especificamente sobre peixes, mas em próximas oportunidades, portanto, todas as segundas, terças-feiras de cada mês até o mês de fevereiro, iremos abordar outros aspectos, iremos falar sobre mamíferos, sobre répteis e anfíbios, sobre as diversas aves existentes na região. Isto faz parte de um conjunto de posters que estão a ser desenvolvidos e que estarão disponíveis para que vocês possam fazer o download e possam utilizar a informação que tem sido recolhida por esses cientistas nos últimos 5 anos, demonstrando um pouco da riqueza que temos nessa importante região que é a bacia hidrográfica do rio Cubango-Okavango. Então, vamos então pedir ao professor Michel Moraes para fazer a sua apresentação e guiar-nos um bocadinho sobre o que é essa questão da ictiofauna na região do Cubango-Okavango. Por favor, Michel. Ok, tudo bem. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Posso? Pode sim. Só um minuto. Agora sim. Conseguem ver? Ok, perfeito. Antes de mais, Vládio, obrigado pelo convite para poder partilhar com um bocado daquilo que e dar o meu contributo àquilo que é o conhecimento da ictiofauna. Obviamente o Paul Skelton, melhor que eu, vai estar mais abalizado para falar sobre o assunto, uma vez que esteve a fazer os trabalhos diretamente nesses últimos anos. Mas pronto, eu vou dar o meu contributo, dando uma panorâmica geral desta questão ligada à biodiversidade, não especificamente falando das espécies do Okavango, mas pronto, fazendo uma abordagem ligeira ao assunto. Daí que então, e o tema, uma vez que é ligado aos peixes do Lizima e à Mono, não é? Portanto, que é a parte montante das bacias do Cubango e do Zambeze, é por aí que a gente vai então fazer esta pequena abordagem. É importante olhar um bocadinho para o contexto da ictiofauna e é importante que a gente tenha em consideração que os peixes, de certa forma, portanto, dão-nos um caráter marcante dos sistemas aquáticos. Ou seja, a sua representatividade é extremamente importante, uma vez que nos ajuda a avaliar a condição dos sistemas aquáticos e, de certa forma, também jogam um papel importante como indicadores biológicos da condição desses sistemas aquáticos. E isto é de extremamente importância. Por outro lado, quando a gente olha para a ictiofauna, para os peixes, é importante terem atenção que, do ponto de vista económico, acabam por dar uma grande importância de sustentabilidade a muitas populações que vivem ao longo dos cursos de água e que utilizam o peixe a partir das práticas de pesca como fontes de proteína. Isto não só como atributos diretos ligados aos valores de consumo que têm, mas também para a questão da comercialização. Tudo bem que não estamos a falar de uma envergadura, neste caso, para os cursos de água interiores de Angola como um grande fator comercial, mas joga um papel importante naquilo que é a economia familiar de muita população que vive ao longo dos cursos de água. Isto, de certa forma, é algo que também é importante frisar e que é necessário que se contemple daquilo que é o plano de medidas de conservação, tendo em atenção estes aspectos. Mas, olhando para aquilo que são os peixes, na verdade,
e tentando perceber um bocadinho aquilo que é a dinâmica dos peixes nos sistemas aquáticos, é preciso olhar para a adaptação que as espécies têm, portanto, do ponto de vista de adaptação ecológica e especialização aos determinados meios. Assim, nós, numa vertente de espécies, nós podemos encontrar aquelas espécies que são residentes nos canais e apresentam migrações longitudinais, ou seja, migram pelo rio acima e rio abaixo, dependendo da época do ano, dependendo daquilo que é a condição do ecossistema. Nós podemos encontrar aquelas espécies que são migradoras laterais, ou seja, quando há as grandes inundações, elas migram dos canais principais para regiões laterais, das regiões de inundação. Nós ainda vamos encontrar os peixes que são residentes em ambientes pouco profundos, que tenham algum resguardo sem grandes correntezas e que tenham uma vegetação submersa. Nós vamos encontrar os peixes residentes em zonas rochosas. Nós vamos encontrar os peixes residentes na vegetação marginal, portanto, aquela vegetação que se encontra nas zonas inundáveis e mesmo ao longo dos canais de inundação, bem como também vamos encontrar especialistas de bancos de areia. Ou seja, podemos, a grosso modo, olhar para a comunidade de peixes e tentar fazer um agrupamento dos diferentes tipos e, portanto, com estas características adaptativas que se encontram. Por outro lado, ainda dentro deste contexto, é preciso verificar que, dentro daquilo que são as comunidades de peixes, nós, e para os atributos dos recursos, portanto, dos meios aquáticos, das águas interiores, nós vamos encontrar aquelas espécies que são mais características de zonas de rápidos e vamos encontrar aquelas que são características de zonas de águas mais calmas. E, na verdade, pode haver um mix destas espécies no mesmo sistema, uma vez que nem todos os sistemas apresentam zonas completamente, por exemplo, de correntes, em determinados troços, determinados rios, há zonas de remanso. Então nós podemos encontrar uma alternância de determinadas espécies associadas a este tipo de meios. E aí que nós vamos encontrar, por exemplo, os peixes do primeiro grupo, aqueles peixes de zonas de rápidos, que são peixes que, de certa forma, estão adaptados a condições difíceis, ou seja, não se adaptam diretamente às condições difíceis daquilo que são as planícies de inundação, principalmente quando há a migração, quando há o recuo das águas. Portanto, são peixes que casuisticamente entram nos sistemas para reproduzir, mas que na verdade são peixes que têm uma capacidade extremamente adaptativa ligada ao seu ciclo de vida em zonas de altas correntes. E o segundo grupo de peixes é aqueles peixes que já suportam as condições adversas das zonas de inundação e, portanto, tem uma outra característica, não implicando que estes peixes em determinadas alturas também possam ingressar no sistema de águas correntes dos rios. Há uma particularidade que nós temos que ter em atenção, é que muitas das vezes os peixes que estão adaptados a altas correntezas podem ter grandes dificuldades em ambientes lênticos, principalmente quando nós, por exemplo, transformamos as zonas de rios em barragens, são os peixes que acabam por ter um maior impacto, porque não têm uma capacidade de resiliência maior a estes meios. Portanto, na verdade, assim, a grosso modo, nós podemos olhar para a ictiofauna fazendo este tipo de abordagem. Obviamente com especificidades, cada espécie tem a sua especificidade e ocupa o seu nicho, o que é importante também ter este tipo de considerações. Isto no genérico para aquilo que são os peixes de água doce que nós podemos encontrar. Agora, olhando para aquilo que é a biodiversidade e o endemismo na sua particularidade e olhando para aquilo que são as ecorregiões mundiais de água doce, nós podemos verificar que a latitude onde se encontra a região de Angola, eu não sei se conseguem ver o cursor, portanto, a latitude onde nós encontramos a região de Angola, e a partir das ecorregiões que nós temos, portanto, definidas, verificamos que, na verdade, nós temos um número, podemos considerado
importante no contexto da África, e se formos olhar para aquilo que são as espécies endémicas, a percentagem de espécies endémicas, nós verificamos que também para o contexto de Angola nós temos um número importante, principalmente na região de drenagem do Kwanza. Mas pronto, nós neste momento estamos a falar desta região, o que temos que nos focar um bocadinho nesta região. E puxando um bocadinho aquilo que são as bacias hidrográficas, que de certa forma, para além das ecorregiões, puxando um bocadinho aquilo que são as bacias hidrográficas que nos ajudam a dar um balizamento também, ajudam-nos a dar um contexto sobre a distribuição das espécies do ponto de vista evolutivo, verificamos que, de acordo às drenagens que nós temos e olhando para as duas bacias hidrográficas do trabalho em causa, portanto, da região do Okavango, Zambeze, portanto, da cabeceira do Okavango Zambeze, verificamos que nós temos uma importância naquilo que são separações hidrográficas. Obviamente que, do ponto de vista evolutivo, há aspectos que é preciso terem atenção àquilo que eram as ligações entre as bacias hidrográficas e pelas vicissitudes do tempo estas acabaram por ficar separadas. Por exemplo, o caso da bacia hidrográfica do Okavango, que é uma bacia endorreica, portanto com uma descarga para o delta do Okavango, mas a região do Zambeze, onde nós apanhamos parte de Angola, tanto que vai para o Índico. Por outro lado, para além de olharmos para as bacias hidrográficas, nós temos que também olhar para aquilo que são as províncias ictiológicas. Apesar de nós termos as bacias hidrográficas, mas nós vamos ter espécies que estão presentes nas duas bacias, e isto tem um sentido histórico, que é um sentido que tem a ver com uma ligação que eventualmente tenha havido entre as bacias, portanto, num passado. O que leva também a que haja estas províncias ictiológicas, portanto, para o caso de Angola, são definidas estas três bacias. Isto, de certa forma, ajuda-nos a compreender os índices de biodiversidade e o endemismo que nós vamos tendo em determinadas regiões. Importa também frisar que estes aspectos estão ligados a particularidades que nós temos dos próprios rios, das condições dos próprios rios, porque muitas das vezes, apesar de nós termos uma bacia hidrográfica que vá ter uma drenagem determinada, mas, por exemplo, a cabeceira dessa bacia apresenta uma biodiversidade característica devido à orografia, à altitude, às condições climatéricas da região, o que faz com que haja esta definição. Bom, olhando para aquilo que, na verdade, são as espécies apontadas e registadas para a região daqui desta região do Lizima-Liamono, importa frisar que estas expedições feitas, onde o Paul Skelton é um dos principais protagonistas também no envolvimento destes levantamentos, importa frisar que para as 33 famílias conhecidas para Angola, 15 delas foram reportadas e encontram-se reportadas para esta região, das quais, apesar de ter este dado revelante, ainda há espécies por definir, ou seja, os relatórios apontam, mas melhor que eu, o Paul Skelton poderá frisar e falar sobre o assunto, 5 destas espécies ainda não estão devidamente identificadas. Por outro lado, também foram encontradas espécies que não estavam descritas para este sistema, portanto, espécies que estavam descritas para o sistema quer da Bacia do Congo, como para a Bacia do Zambeze, mas mais a este para a Bacia do Zambeze, que também foram encontradas que ainda não estavam descritas de acordo a estes levantamentos que foram feitos, o que de facto revela que ainda há algo por fazer, muito por fazer, e só o facto de ainda termos espécies que não estão identificadas, mas que estão reportadas, que carecem de uma identificação, é extremamente importante. Mas olhando para o sistema e na conjuntura do sistema, nós, e também adaptando o shape do livro do Paul Skelton, nós encontramos, na verdade, aqui espécies que ocupam os nichos ecológicos todos, o que é extremamente importante e mostra aquilo que é, na verdade, a importância deste sistema, porque nós temos aqui um conjunto definido de nichos que são importantes. E olhando para aquilo que, e também conjugando a importância das espécies com aquilo que as populações utilizam, eu vou-vos mostrar esta imagem, que é a imagem de um peixe-tigre,
pintada numa parede de uma casa, algures, na bacia do Okavango, do lado de Angola, portanto, que mostra aquilo que a população utiliza em relação e aquilo como vê a importância dos peixes no contexto socioeconómico e, obviamente, no contexto da biodiversidade. E olhando para esta espécie que é o top dos predadores do rio e presente neste sistema, eu também fui buscar uma relíquia que encontrei à procura deste peixe há uns anos atrás, quando eu andei a fazer levantamentos também na região da Bacia do Okavango, do Cuito Canaval. Então aqui temos o top dos predadores da Bacia do Okavango. Mas eu não me vou alongar mais, eu vou deixar agora para o Paul Skelton, porque ele é que é o expert nestes levantamentos aqui. Era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Obrigado. Obrigado, Michel, pela apresentação. Temos aqui uma demonstração do facto da riqueza que existe do ponto de vista da riqueza ictiofauna da bacia do Cubango-Okavango e, de facto, a apresentação sobre o peixe-tigre, o predador topo da região. Eu vou agora pedir, então, para o Paul Skelton falar. Portanto, se vocês tiverem perguntas, por favor, usem a ferramenta que está aí. Michel, ia pedir para parares de partilhar o teu ecrã, para que o professor Paul possa também fazer. Paul, thanks for waiting. Yeah, so after this brief introduction by Michel and a bit of history of what he's been doing in the area, I would like now you to share a bit of your experience. You've been part of the expedition or expeditions in the area. And yeah, so please, Professor Paul Skelton, the floor is yours. Thank you. Thank you, Vladimir. Can people hear me? Yes, okay. Thank you very much, Vladimir and Michel, for such an excellent overview of what fishes are and what they mean to the people of that area and so forth. So my presentation is going to be very direct about the fishes as much as possible in a fairly short period of time, because I will be cut off at about 11 o'clock by load shedding in South Africa, a reality which maybe you don't enjoy in Angola. So I will go without any further ado to my So, o Paul vai fazer então a sua apresentação de seguida. Ele avisou que poderá ficar sem energia, vai haver está a haver cortes de energia na África do Sul e que, portanto, está previsto um corte por volta das 11 horas da África do Sul, 10 horas de Angola. Portanto, vamos dar-lhe então a palavra. Please, Paul. There we go. Okay, so I won't say anything more, but this is fishes of this particular area, and I'm going to give you a very quick tour of some of the groups and with some comments because of time. Thank you. You have already been introduced to the catchment, very much better than this, but briefly, that's where it is. And the Okavango consists of a rocky section up here, and then this area here, which is on Kalahari sands. And the Kalahari sands are very important to the nature of the fishes that we encounter. So the rainfall is also very important, and you can see the headwaters are all in the upper reaches where there is very good and high rainfall, but it falls in the seasons. And this means that the water levels in the rivers rise, and particularly in the lower reaches, they occur a little bit more later in the year than they do in the upper reaches. And of course, the volumes that come down are great, sometimes also variable. So last year was very, very poor in the rainfall,
and consequently this affects many of the fishes as well. Already you have been introduced to the diversity and the family, but the important thing for me is that some families are very small, and like this, where there's just one or two representatives. Most of the fishes are what we call cyprinids or cichlids. These are important for food species. These are not so important for food, but they're important for other fishes to eat and so forth. And then the next biggest group are these mormyrids or electric fishes. So the representation of the different species is very different depending on the habitat and so forth. So the mormyrids, I'm going to be very quick, are very unusual looking fishes, and they are unusual because they generate electricity. They have a special organ in this tail. You can see an elongate, all of them have this strange elongate tail, and in there, their muscles are modified to generate electricity. And in their head areas and on their body, they have receptors. They can receive and talk to each other and communicate using this electricity. So they are very unusual fishes, very soft-bodied, very tasty to eat. Chedron, barred minnows, only one species in the entire system, very attractive, and you find it in the fast-flowing waters. Then the minnows, here are just 4 examples, but there are many of these. They're not large fishes, but they do constitute an important group because other fishes eat them. And so they're very unusual. And for ichthyologists, they also tell us about where the fishes come from, which connections they might have. And so they're very important. I'm doing some very interesting studies on the cyprinids at the moment. The yellowfish, these are fairly large. You find them in the mainstream, up in those rocky areas particularly, but in one deep pool in the Quito, only one big rocky pool that we found very big yellowfish and so forth. So they are also there and also valued for their food by the local people. Labios, these are also cyprinids. These occur also in rocky areas and in flowing areas. You can see down here, I've shown the head of one of these labios, and they've got unusual little tubercles. In some of the cyprinids, these tubercles are used for breeding, but in the labios, they are actually used as hydrodynamic features. They create a flow over the fish that minimizes the energy it needs to keep in that station. Very unusual structures, very important function. These are very small, unusual. You find them in the reeds and so forth. This one over here, only in one place have we found it in Angola. One little place on the floodplains, on the Zambezi floodplains. The pike, a very iconic species for this part of the world. Unusual in that it has a bubble nest and it looks after its babies very carefully, just like a lion would, or animals like that. They are vicious or they are very ferocious predators, but they know how to look after their babies very well. Very interesting lifestyle. The elestids include the tigerfish. You saw some nice ones in Michelle's hands just now. They are very important from a tourist, from an angling perspective, and also from the people who catch them. They have a reputation second to none in African freshwaters for anglers to come and catch them. Catfishes, named because they have barbels around their mouths, you'll see all of them, like whiskers on a cat, and that's why they call them catfishes. Soft-bodied, they don't have scales, important for fisheries. Other catfishes include these ones, very interesting and attractive.
but you will notice very sharp, very strong spines, and they are bad for the gill nets. They get caught in the gill nets. They cause gill net fishermen a lot of trouble. And if you get stuck by one of those spines, very, very painful indeed. They make a noise, they communicate, and some of these fishes have also been found to be electrogenic, communicate with each other using electric signals. Top minnows, very small fishes, but important for the biology and the ecology of the system, because these ones come into very shallow water where they can eat the insects, things like mosquito larvae and things like that. And then others, fishes will eat them and so forth in that food chain that Michel showed you quite nicely in one of his slides. And then, of course, the very important group, the Cichlidae, what we call the breams. The breams are a most important fish group in Africa for food reasons. And amongst them are these ones here, which are like the tilapias, they call them. They are used in aquaculture. And aquaculture is something that is beginning to happen in this part of Angola. And one of the species that they will be using will be one of the, or a couple of these breams. Also very good for anglers. They include very big fish, up to 2 or 3 kilos in length, and some smaller ones that are also very interesting, like that one in the corner there. And then the climbing perches, I'm mentioning these because they have an unusual bubble nester like this. And this species we recently described for the leader of the Okavango Wilderness Project, Dr. Steve Boys, that's named after him. I was very pleased to name that fish as a recent one. And then lastly in the group are spiny eels. Sometimes people see these things and they think they are snakes, and they're not snakes, they are fish, and but they look like snakes, and very few up and down in the floodplain areas and so forth. So in our explorations, we started off in the Quito Lake, and that's where I started to look very closely at the fishes there. And what we found was a very special community of fishes, ones that I didn't find anywhere else. I mentioned this one that is new. This one is a new species to be described. Some of these minnows are unusual. This is a mormyrid that I don't know yet what it is. This is another one. I think it occurs in the Congo. I'm having a discussion with some friends of mine as to what its real name is. And of course, the smaller ones that you get around there, the top minnows and some catfishes as well. Very unusual in these peat bogs systems here, which is part of the drainage system of the Okavango up in the headwater regions, where lots of rain, but very low gradient. It's not typical of a mountain area. That is all I'm going to say today, because I think my time is going to be cut short by the fates of load shedding. But thank you very much, Vladimir, for bringing me onto this show. And I'll try and answer questions if they are presented to me a little bit later. I'm going to, I think that my time is going to be cut off inadvertently. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Paul, for this presentation. Obrigado, Paul, pela apresentação. Como vocês podem ter acompanhado, de facto há uma diversidade enorme de peixes na região, tanto apresentado pelo professor Michel como pelo professor Paul. É uma área muito rica e o que tentamos fazer do ponto de vista do póster é tentar capturar toda essa informação da ictiofauna específica daquela região. Conforme o Michel disse, nós temos outras bacias também igualmente importantes e provavelmente a bacia do Kwanza mais importante ainda. E esta descoberta de novas espécies para a ciência que foi feita na região
do Cubango Kavango só nos orgulha, porque de facto temos um país que temos uma rica biodiversidade que deve ser estudada, mas também deve ser preservada. Então, eu agradeço ao professor Michel e ao professor Paulo pelas apresentações e vamos então abrir aqui um espaço para perguntas que vocês queiram fazer. Como disse, poderão utilizar o Q&A, Question and Answers, para escrever a pergunta aí, ou se quiserem intervir do ponto de vista com a vossa voz, por favor, carreguem no botão, na opção de levantar a mão, para que eu vos possa permitir então fazer a vossa intervenção. Ok? Aproveito para informar que, e vou pôr aqui no bate-papo, que o guia com os posters que foram produzidos até a data está disponível neste website, que está aqui no chat, wildbirdtrust.com/webinar. Então, há um guia onde estão incluídos todos os posters que foram produzidos até a data e, portanto, vocês podem fazer download tanto das versões em inglês como das versões em português. Perguntas, por favor, senão irei eu fazer algumas perguntas que tenho aqui preparadas. Não vejo aqui nenhuma. Ok, aqui um participante, o Roger Kanda. Por favor, Roger. We have a question for Mr. Roger. Roger, pode por favor, fazer a sua apresentação? Sua pergunta? Está com o micro desligado? Bom dia, Valdemir. Bom dia. Ok, não sei se... Estou a ouvir perfeitamente. Pode fazer a pergunta? Ok. Pergunta ou comentário, contribuição, por favor. Em primeiro lugar, agradecido. Estudante da faculdade, curso de Biologia, do 5º ano. O professor que fez a apresentação da Actiofauna, o professor Michel, foi meu professor também quanto à explanação sobre as espécies do Okavango Zambezi. Eu tenho simplesmente duas. A primeira questão é técnicas que o projeto usou para a captura das, uma vez que foi apresentado uma riqueza de espécies, uma grande diversidade. Gostaria de saber da parte do professor as técnicas que usaram para mesmos. Ok, segunda pergunta. Consegue me ouvir? Sim, sim. Ok. A segunda questão é se existe um guia de campo que facilitasse na identificação, uma vez que se existe um guia que ajuda na identificação das questões que tinha e de parabenizar que fez excelente. Obrigado. Ok, muito obrigada. Ok, Michel, penso que perdemos o Paulo, portanto houve de facto já o corte de energia. Penso que terás percebido as duas perguntas. A primeira pergunta era dirigida ao Paulo, mas também tu trabalhas nesta área. Quais são as técnicas que são utilizadas para fazer a recolha de peixes nessa área? E a outra pergunta também tem a ver com essa questão se existe algum manual, guias de campo que possam ser utilizados
para a identificação de espécies. Ok, por favor. Ok, eu fui ouvindo assim as perguntas com cortes, portanto, mas deu para tentar apanhar essas duas. A verdade é o seguinte, dependendo do meio onde se vai fazer a amostragem, a gente tem que adaptar as técnicas de captura. E as técnicas de captura são utilizadas de acordo às espécies-alvo e àquilo que é o contexto das espécies que se pretende que sejam capturadas. Então é assim, nós temos as redes de malhar, que geralmente em artes de pesca, perdão, em termos de amostragem e para apanhar, fazer um espectro daquilo que é uma amostragem direcionada para todas as espécies, portanto nós consideramos artes multiparamétricas, ou seja, com várias medidas. Portanto, isto é uma das técnicas que é utilizada. É fácil, é um método de captura indireto, de certa forma, porque são redes de espera, mas têm bons resultados para fazer uma avaliação de um sistema. Obviamente que este tipo de arte de pesca já tem alguns constrangimentos em zonas de pedra, zonas rochosas, portanto é uma técnica que, dependendo do meio e dependendo daquilo que se pretenda, é extremamente útil. Depois nós podemos utilizar o electrofishing, que é um aparelho de choque, que é um aparelho que funciona para adormecer peixes e apanhá-los, isto em águas não muito profundas, dependendo do tamanho. Aliás, há quem costuma utilizar isto em águas profundas, estou a falar de 2 metros, mas não é o habitual. O habitual é águas rasas, com alguma condutividade, porque precisa haver condutividade na água para que o aparelho funcione. E isto permite fazer a coleta de quase tudo que nós tenhamos no meio aquático e também é de fácil uso. Depois nós podemos ter os camaroeiros, como são chamados, aquelas redes, o puçá, não é? Que são redes para apanhar entre a vegetação, em buracos de pedras, que também são técnicas que se podem utilizar. Podemos considerar as musuas, no sentido lato da palavra, como são conhecidas em Angola, são aqueles cestos com iscados em que se põe no meio, deixa-se ficar e, portanto, também dá para apanhar. Podemos utilizar as artes de cerco, portanto, com redes de arrasto, que aí já dá para fazer uma cobertura de grandes áreas, muitas das vezes até utiliza-se isca, põe-se, engoda-se a água e depois faz o cerco e faz a recolha. Portanto, isto tudo é direcionado para os diferentes meios que se esteja a mostrar. Agora, cada meio é um meio e às vezes a gente tem que ter a técnica toda, mas depois quando está em determinado espaço, aí tem que adaptar até a melhor técnica para cobrir. O ideal é perceber um bocadinho aquilo que nós temos no sistema, daí que é preciso perceber todos os nichos que podem ser ocupados em determinado sistema e aí tentar direcionar uma técnica para fazer uma recolha amostral e ter uma panorâmica da zona. Obviamente, se só estiver a pensar em fazer uma amostra de determinado grupo de peixes, obviamente que se pode terminar essa amostragem para um determinado grupo de peixes. Portanto, na verdade, são os tipos de técnicas que podem ser utilizadas para a captura de peixes. Obviamente que isto aqui depois tem a ver com o sentido que se pretende dar. Se pretende dar no sentido de análise apenas de biodiversidade, se pretende dar um sentido com parâmetros ecológicos, determinar densidades, abundâncias. Então, isto tudo tem a ver com o tipo de pressuposto que se pretende para o trabalho. A outra pergunta que tinhas feito, portanto, é os guias de campo. Os guias de campo é a dor de cabeça que nós temos para Angola. Porque, na verdade, nós temos alguma informação, temos um bom livro do Paul Skelton, que é da parte sul de Angola, temos informação da parte da bacia do Congo, de trabalhos que foram feitos também pelo Paul, portanto, mas que tem nas antigas coleções feitas da antiga Diamanga, que houve um trabalho muito grande com peixe aí, portanto, também há uma boa informação sobre isso. E depois há assim uns apanhados aqui, uns apanhados ali, portanto nós não temos um guia de campo concreto. E principalmente quando estamos a olhar para espécies que nunca foram identificadas. Por exemplo, a bacia do Kwanza é uma bacia extremamente importante,
porque há peixes ali que a gente não sabe o que são. Olha, o Paul Skelton, que é um expert na matéria, em determinadas alturas que estávamos a fazer a amostragem, ele perguntava-me o que é isto, e eu dizia, bom, se não sabes, como é que eu vou saber? Portanto, e que não há informação. Então isto carece um trabalho de taxonomia forte, que não é a mesma coisa que nós temos para as aves. Para as aves é fácil fazer a identificação, na grande maioria delas, mas para os peixes, muitas das vezes a gente tem que ir também à questão do DNA para identificar as espécies. E, portanto, dizer que há assim uma bíblia para dizer, olha, este peixe é este e aquele peixe é este, para determinados sistemas há. Portanto, olha, agora este póster é uma forma de dar uma ideia da biodiversidade da região do Okavango, mas nós precisamos ter muitas coisas destas para o país inteiro que ainda não temos. Portanto, não há assim uma bíblia que a gente possa pegar nela e dizer isto aqui vai nos ajudar em tudo. Muitas das vezes temos que ir à taxonomia mesmo e trabalhar nela. Não sei se consegui te responder às perguntas que colocaste. Obrigado, Michel. Não vejo aqui nenhuma pergunta por enquanto, ok? Aqui uma pergunta, o Roger fez aqui uma pergunta escrita. Será que após a identificação das espécies também realizam a análise biológica, sexo, biometria das mesmas espécies? É sim, isto faz parte, dependendo do trabalho que se pretenda fazer, mas na parte, quando se está a fazer a parte da taxonomia, muitas das vezes tem que se considerar, portanto, ver os sexos dos peixes, às vezes tentar ver o dimorfismo sexual, porque em peixes, tal como em muitos outros organismos, como por exemplo também em aves, há um dimorfismo sexual na coloração, e às vezes a gente apanha dois peixes com cores diferentes, pensa que são duas espécies diferentes, mas se calhar é macho e fêmea. Então é importante que se tente compreender que, de facto, dentro da espécie nós temos um dimorfismo que pode ser determinado pelo seu fenótipo. Agora, quando se está a fazer a parte da taxonomia, obviamente utiliza-se a questão da biometria, que é fundamental. Portanto, há vários pressupostos para fazer esta recolha de informação, que têm que ser analisados e para ajudar quem está a fazer a comparação e a taxonomia das espécies. Agora, lá está, tudo depende do trabalho. Não só, por exemplo, quando se está a falar e a olhar para aquilo que é a produtividade de um sistema, também tem que se pesar, tem que se fazer a pesagem, que é para ver a capacidade a biomassa capturada em determinado tempo, em determinada condição espacial, que isto ajuda a compreender qual é o nível de produtividade de determinado sistema. Mas sim, em trabalhos, dependendo do trabalho que se esteja a fazer, portanto, estas questões também entram nestes levantamentos, obviamente. Tem aqui uma pergunta da Penoamba. Gostaria de saber, após a captura e identificação dos peixes, o que é feito com os mesmos? Perdão, desculpa. Após a captura e identificação dos peixes, o que é feito com os peixes? É sim, há muitos que vão para a panela, não é? No sentido lato. Mas é assim, de maneira geral, dependendo das artes de pesca, lá está, dependendo das artes de pesca, há artes que, portanto, matam os peixes. E obviamente que isto aqui são peixes que, após os levantamentos que se pretende, ou são utilizados depois em termos de consumo, ou têm um descarte qualquer. Agora, dependendo das artes de pesca, aquelas que permitem que o peixe seja capturado vivo e seja possível analisá-lo nessas condições, não seja necessário fixá-los para depois análise em laboratório, muitos desses peixes são libertos. Portanto, nós pessoalmente, sempre que fizemos amostragens e temos espécies já identificadas, já sabemos o que é, vão entrar para a estatística, mas obviamente nós libertamos grande parte dos peixes. Isto as boas práticas de levantamentos de ecologia assim o definem, não é? Mas quando são peixes que não têm como ter o retorno, geralmente quem está na envolvente acaba por ter sempre o benefício de ter esses peixes como recurso para a alimentação. A Penoama estava a se referir àquele peixe-tigre que estava na última fotografia. Aquele peixe-tigre foi para a panela e alguns dos nossos colegas da universidade comeram-no. Okay. Inclusive a Jani, que nessa altura andou connosco aí
nos levantamentos e que fez parte dessa primeira expedição connosco. Até ela aprovou o peixe-tigre, se não me engano. Não sei se ela está presente aí ou não na apresentação, mas ela pode confirmar Dar o isso. seu testemunho. Okay? Temos mais duas perguntas. Há algum estudo em curso na região do Okavango sobre o impacto das alterações climáticas sobre as espécies de ichthyofauna? A primeira, e a segunda é caso aconteça a exploração de recursos mineiros nas águas do Okavango, que recomendações podem ser dadas para cautelar a proteção da ichthyofauna local? É assim, quanto aos estudos eu não sei. Eu não sei como é que está, portanto, se calhar melhor que eu devo saber como é que está o projeto do Okavango, não sei. Mas olhando para aquilo que podem ser os impactos, obviamente que a gente tem que cautelá-los sempre. Obviamente que se acontecer a exploração no meio aquático, não sei se é isso que está projetado, mas se for em meio aquático, obviamente que há uma série de impactos que podem daí advir caso haja problemas, que esses impactos estão descritos em N exemplos a nível de projetos do mundo, e obviamente aquele sistema, que é um sistema frágil, ainda por cima com uma descarga endorreica, teria uma consequência forte. Agora, eu não creio que a projeção para a exploração de petróleo, neste caso, na região do Okavango, seja feito diretamente no meio aquático, não sei. Estou um bocado fora desse contexto, mas se assim for, obviamente que toda a avaliação de impactos ambientais deve ser tida em consideração. Talvez para contribuir aqui em relação a essa questão das alterações climáticas, portanto, ao longo dos anos, quer com este projeto, mas com outros projetos associados ao CACOM, portanto, Secretariado da Bacia do Okavango, têm sido instaladas estações hidrometeorológicas na área para perceber não só as mudanças de temperatura, mas também a temperatura do ar, temperatura da água, aumento e diminuição do caudal, para perceber de facto se há alguma variação. Claro que para se poder considerar que essa variação é causada por alterações climáticas, nós precisamos de séries mais longas, não 2, 3 anos não são suficientes, e esses dados estão a ser recolhidos. Existem outros projetos na região que vão fazendo levantamentos, alguns deles utilizando informação satélite. O projeto Sascal também fez alguns levantamentos que permitem começar a ter alguma informação geral sobre esse aspecto, não é? E, portanto, penso que os resultados vão saindo, alguns papers que vão sendo publicados. Existia também, por exemplo, uns estudos que queriam ser feitos a nível dos parques Luenga, Luiana e Mavinga para ver o impacto das alterações climáticas sobre a fauna, neste caso não sobre a ichthyofauna, mas a fauna, particularmente mamíferos. Portanto, há um conjunto de estudos que estão a ser desenvolvidos para perceber, de facto, qual é o real impacto. Em relação à exploração de recursos mineiros, tal como o Michel disse, nós aqui temos que separar em termos de recursos de petróleo e gás. De facto, não há projeção de fazer qualquer exploração de petróleo e gás nos rios, e depois a exploração de diamantes, que acontece, particularmente aquela aluvião que acontece nos rios, e essa tem de facto um impacto significativo sobre os rios, se bem que naquela área não há apontamentos de exploração de diamantes previstos para ter lugar naquele local, mas temos noutras partes do país onde os impactos sobre a ichthyofauna podem ser relativamente grandes. Sim, com certeza. Basta olhar para a região das lunas e a gente tem essa percepção. Portanto, é algo que tem que ser em atenção, obviamente. Ok, não vejo aqui mais perguntas. Não sei se alguém quer levantar a mão para fazer a sua pergunta. Enquanto isso não acontece, Michel, se calhar estamos a falar muito sobre a questão da ichthyofauna a nível dos sistemas de águas continentais, e em termos de acesso à informação, do teu ponto de vista, há muito mais informação para a ichthyofauna costeira, em termos de guias de campo, em termos de informação comparativamente com a ichthyofauna das águas continentais? Claro, sem sombra de dúvida, porque na verdade durante muito tempo a ichthyofauna marinha foi estudada, portanto uma aposta, e também justifica-se por questões económicas, não é? Então o levantamento, pelo menos um guia de campo,
não de todo completo, mas com muitos levantamentos, porque sistematicamente foram feitos levantamentos ao longo da costa e permitiu que se fizesse isso. Para o caso da questão dos rios, a questão é outra, porque os levantamentos não foram tão abrangentes como se pretendia, e também dada a grande diversidade que nós temos inerente a toda esta questão de distribuição das bacias hidrográficas, da própria questão da distribuição em termos de ecorregiões, o que não se fez de todo levantamentos que permitissem ter um conhecimento geral. E acredito que, tirando a exceção da bacia do Cunene, que essa sim tem alguma descrição bastante forte, para a região da bacia do Congo também existe bastante informação, mas é preciso ressalvar sempre as cabeceiras, que são os pontos menos estudados, e denota-se aqui com a questão da bacia do Okavango e do Zambeze, que há muita informação para a parte baixa da bacia, mas para a parte superior das bacias não há informação. E quando estamos a falar de todas aquelas bacias completamente dentro de Angola, portanto, do Kwanza, do Longa, portanto, ainda há provavelmente muito para se fazer. Obviamente que poderá não ter muitas espécies a identificar, mas acredito que haja ainda ali hotspots que sejam importantes e variabilidades específicas que sejam necessárias e interessantes analisar. Uma outra pergunta. Portanto, aqui falou-se um bocado dos impactos das alterações climáticas e os impactos relacionados com potencial exploração. Como é que tu vês a introdução desta questão da aquacultura, particularmente a aquacultura feita em buracos escavados próximo dos rios ou em rios, com espécies exóticas, como por exemplo a tilápia do Nilo? E são outras asneiras que são asneiras que a gente vai verificando, que eu chamo asneiras porque literalmente são asneiras, porque é problemático. Por exemplo, a tilápia do Nilo, que neste momento já se encontra no sistema do Zambeze, e pelo que eu ouvi agora perto também do Cubango, também já começa a haver a criação da tilápia do Nilo. O que é que acontece? É um animal extremamente voraz, com uma capacidade de lotação terrível, e ao entrar no sistema aquático, facilmente vai competir com as espécies existentes. E isto acaba por perigar toda esta estrutura de fluxo de energia nos ecossistemas e com perda de biodiversidade apontada. Há N exemplos a nível do mundo, e obviamente se isso ao acontecer em Angola, nos rios de Angola, como já há, é extremamente problemático. Ou seja, são coisas que deviam ter sido calculadas logo na concepção dos projetos, e portanto isto vai com certeza acarretar riscos para um futuro que são sérios para aquilo que é um património de todos, que é a biodiversidade que nós temos. E se isto acontece em sistemas bastante frágeis, portanto, e obviamente que nós estamos na iminência de ter perda de biodiversidade. É o grande problema. Pois, porque uma das razões que é dita, que é usada para justificar a utilização da tilápia do Nilo, é porque é uma das espécies mais estudada, em detrimento de outras espécies que nós temos e que não são estudadas. Portanto, dizem é de alta produtividade, obviamente, não são estudadas entre aspas. O que é que acontece? Como é manuseado, então a condição é outra, não quer dizer que não se possa fazer isso com as outras espécies. Agora, não quer dizer que não se possa fazer a produção disso, que é preciso atender à população e cada vez mais é preciso criar mecanismos de produtividade sem ser a extração do meio natural. Mas para isso é preciso ter regras e funcionalidade, portanto, do sistema. Ou seja, fazer isso muito perto do rio, com efluentes não controlados. Nós temos exemplos grandes em Angola, onde as descargas, ninguém diz que o Kwanza já não esteja contaminado. Portanto, já há indicações disso. Portanto, nós temos projetos que não há o controle devido, que é o Kwanza, o Bengo, portanto, que foram feitos com a introdução da tilápia nilótica, há sempre a capacidade de descarte para o meio natural. O que é problemático agora, isso pode ser feito longe dos sistemas naturais e com um controle completamente regularizado de
gestão de efluentes, das descargas, porque acaba por sempre haver fuga. Portanto, e quem está a praticar isto deve ter o máximo de cuidado. Quando está a pensar em fazer, ou quem diz em tanques escavados, como estavas a dizer, junto ao rio, ou mesmo em gaiolas, em jaulas, e no próprio meio, acaba por sempre haver fuga. Se nas outras partes do mundo houve, Angola não seria exceção. Agora, quais são os problemas? Quais são os problemas que os outros países tiveram na base disso? Quais são os problemas que a gente poderá vir a ter se nós até temos espécies que ainda nem estudadas estão? Portanto, isto é um fundamento que é preciso terem atenção. Agora, a verdade é que nós temos estado a ter este problema e compete aos órgãos legais terem essa gestão adequada, certo? Há aqui uma outra pergunta do Pedro Salles, relativamente aos guias de campo e lista das espécies de biofauna para o ambiente marinho e costeiro, onde é que se poderá encontrar? Que instituições é que possuem essa informação? É assim, há livros publicados, eu conheço um livro da FAO, portanto, a FAO é uma das referências que há, que é o Guia de Campo das Espécies Marinhas para a Costa de Angola. Portanto, sei que aí tem. Acredito que o INIP tenha também trabalhos feitos, não sei se estão publicados em termos de biodiversidade, mas pelo menos a FAO tem essa informação. Portanto, alguns destes trabalhos publicados pelo INIP são resultantes dos cruzeiros, okay? Só que estes focam mais em espécies comerciais. Mas tu achas que em termos de recolha de informação adicional seria necessário ou uma questão mais de produção e atualização destes guias, né? Algum do trabalho da Diante também que foi feito nos anos 80. Claro, e que é um dos grandes trabalhos e é uma referência. Sei que havia a Diana, que também nos cruzeiros do Nansen estava a fazer a recolha de informação dos tubarões, principalmente aqueles ligados aos tubarões de fundo, não sei se chegou a publicar alguma coisa ou não, mas sei que ela estava a trabalhar com isso. Agora, é assim, o trabalho da Bianche é interessante, que ela faz uma descrição generalista daquilo tudo que de mais comum e, portanto, tenha sido capturado e analisado. Mas também acredito que possa haver espécies que ainda não estejam identificadas ou que não estejam reportadas para o caso de Angola. Se nós estivermos a falar daqueles pequenininhos peixes, não digo de coral, mas de zonas de pedra, de rocha, acredito. Portanto, aquilo também é um mundo e eu não sei, eu não conheço nenhum trabalho que tenha sido feito sobre essa abordagem, bem como dos peixes de profundidade. Sei que há levantamentos feitos ao abrigo de trabalhos feitos como é que se chama aquele trabalho que a BP teve a fazer em águas profundas, o Delos, que eles têm uma série, que houve trabalhos publicados, obviamente que foram publicados em termos de artigos e papers, que não, toda a gente não teve acesso, mas que estão publicados. Portanto, têm alguma informação que ajudam a completar. Agora, se nós considerarmos que temos um guia de campo da biodiversidade, como por exemplo temos guias de mamíferos de Angola, nós, obviamente que nós considerarmos que temos um guia de peixes de Angola, vai ser completamente incompleto, porque não tem que ter uma compilação de várias informação que não está neste momento toda ela feita. Voltando à questão de investigação e na região do Cubango e como professor universitário, qual é a potência dos alunos universitários para esta linha de investigação da ecofauna? Há de facto há interesse? É assim, acredito que haja. O que é que acontece? É preciso terem atenção que é necessário haver linhas de investigação para poder chamar os estudantes. Não há linhas de investigação nessas áreas, é complicado. Mas eu acredito que possa, neste momento há uma estudante finalista da universidade que está, da Faculdade de Ciências, que está a fazer o trabalho dela com peixes, na região do Longa. Portanto, eu acredito que se forem lançadas propostas para isso, eu acredito que haja estudantes que tenham interesse, obviamente, nisso. Muitas das vezes o que acontece é a disponibilidade de linhas de investigação, ou oportunidade para essas linhas de investigação, financiamento para poder fazer isso, e obviamente se houver essas condições, acredito que nós encontremos estudantes com interesse para essa área. Neste momento nós temos uma estudante
que está a fazer o trabalho dela no longa, portanto, com a ichtiofauna. Obviamente que isto é um mundo, até eu gostava de poder voltar às relíquias daqueles trabalhos, mas não é fácil, não é? A existência de uma base de dados, porque depois o que acontece em termos de investigação, há algumas instituições a fazerem essa recolha, mas depois não há um sítio onde se possa ir encontrar essa informação e acaba por, de facto, quando não é publicada, acaba por se perder algum trabalho dessa investigação. Não? Com certeza, é assim, o SAIAB é, sem sombra de dúvidas, é o ponto onde a gente pode encontrar uma grande, e aquilo tem um grande aporte. Eu sei que para o Okavango, portanto, no Botsuana, em Maun, é onde também é o centro de base, aliás, os reportes todos que nós temos, que fizemos para o Okavango, quando esteve a trabalhar lá, está tudo no Botsuana, portanto, em Maun. E estão publicados online, é só entrarem online e procurar um bocadinho, fazer um search, vão encontrar esses relatórios, essa informação. Obviamente, mas em termos de identificação, que é uma das coisas que nós temos um buraco muito grande, o grande aporte é o SAIAB, portanto, que é um dos pontos. Para o centro da África, mas aí está, para o centro da África nós vamos começar a ter uma biodiversidade já um bocado diferenciada, à exceção de apanhar aquilo que é a bacia do Congo, mas já há muito para fazer que nós não vamos encontrar em lado nenhum, que é, portanto, a parte central de Angola com escoamento para o Atlântico. Ok, vamos dar mais oportunidade aos nossos participantes. Não vejo aqui, vejo que o Pedro Sá postou que de facto existe este guia de campo da Bianchi, né, produzido pela FAO em 1986 e que está disponível para download. Portanto, eu postou aqui o link, portanto, quem quiser ter acesso e tiver interesse em relação a isto, poderá aceder a esta informação. Não sei, portanto, se aqui não vejo aqui mais perguntas, nem ninguém que queira levantar a mão, portanto, podem sempre, como disse, continuar a acompanhar-nos e fazer as perguntas aqui. Volto novamente para essa questão, agora voltando para o póster que foi aqui apresentado, onde tu e o Paulo fizeram uma discussão sobre as várias espécies que aí estão encontradas, algumas espécies novas ou potencialmente novas, outras ainda por identificar, que é um trabalho que está a ser feito pelo SAIAB. Lembro que o SAIAB é um instituto de biodiversidade aquática que está sediado na cidade de Grahamstown, na África do Sul, e está ligado à Universidade de Rhodes. Mas voltando para isto, qual é a importância, né? Tentamos começar agora a fechar isso, qual é a importância de investigarmos os peixes, que não sejam só para efeitos de alimentação? É assim, a verdade é que a gente tem que olhar para aquilo que é o património da biodiversidade que nós temos. E isto faz, para conhecermos isto, para podermos olhar para a conservação, a gente tem que conhecer aquele slogan, conhecer para conservar, portanto acaba por fazer parte disto. E para tentar compreender aquilo que é a importância de determinados sistemas, e mesmo do ponto de vista de fazer uma avaliação daquilo que é a estrutura evolutiva, é importante que se conheça estes pequenos cantos que nós temos a nível das bacias hidrográficas também, porque isto vai ajudar também a compreender não só aquilo que é a questão da própria diversidade que nós temos, mas também dos aspectos evolutivos que nós tivemos no passado em termos de ligações de bacias, que ajudar a compreender isso. Agora, é importante porquê? Porque nós, à medida que a gente vai conhecendo, vai tentando perceber como é que os sistemas funcionam e quais são as particularidades daqueles sistemas. Por exemplo, porque é que só aquele peixinho está naquele ponto e não está em mais lado nenhum? É porque ali existe uma particularidade que não tem em mais lado nenhum e aquilo ficou isolado geograficamente em determinada altura que permitiu aquela diferenciação. Agora, há coisas que, se perguntares qual é o valor económico direto disto, o que é que isto vai dar em termos de rendimento, se calhar não vai dar muito rendimento em termos de dinheiro, mas dá um rendimento do ponto de vista de património que é importante, que cabe-nos a nós salvaguardar.
Então, não é só haver o ponto de vista de um aspecto económico diretamente atribuído a isso, mas também de um aspecto ético e moral que nos cabe a nós conservar o património da biodiversidade. Agora, a importância disso é exatamente conhecer essa informação para a ciência, porque são coisas novas, é a mesma coisa. Qual é a importância de descobrir uma borboleta X, uma borboleta Y? O que é que isto muda? Portanto, é algo que está ligado intrinsecamente a um ecossistema, que a sua funcionalidade deve ser plena. A gente deve utilizar os recursos desse ecossistema porque precisamos dele, mas devemos respeitá-lo ao máximo, de permitir e garantir que tudo o que lá esteja em termos de movimento também possa estar. Então isto é importante. Então conhecer isto, ajudar a conhecer isto, vai ajudar a tomar medidas. Imaginem que agora vão fazer a exploração mineira lá na cabeceira do rio X, mas na verdade nós só temos aqueles peixinhos mundialmente naquele sítio. Será que vale a pena? Será que não vale a pena tentar salvaguardar determinado ponto? Não sei. São questões que às vezes os conservacionistas têm uma visão diferente daquilo que são os economistas, mas é preciso ter um link e ter o bom senso de levar a conservação. Isto cabe-nos a nós. Se não formos nós a fazer isso, quem é que vai fazer? Uma outra área que não abordamos aqui, em termos do impacto que tem sobre a ecofauna, é a produção de barragens, a construção de barragens. E uma das recomendações que normalmente se faz tem a ver com aquela questão das escadas para peixes. Queres falar um bocado sobre isso? Pode-se falar, aliás, eu logo no início também fiz essa abordagem, que é para ver os peixes de zonas de remanso e peixes de zonas de corrente, que a tendência é, quando se formam barragens, geralmente quem sofre mais são os peixes de águas lóticas, ou seja, aqueles peixes rápidos. Ao transformar-se uma água rápida, portanto os cursos rápidos em zonas de lagos, são os mais afetados, e se formos ver os gráficos de estrutura da biodiversidade, há uma queda muito grande dessas espécies em detrimento das outras. Agora, as novas barragens a nível mundial já são feitas exatamente salvaguardando as migrações dos peixes. Porquê? Porque é importante isto? Não é só fazer a barragem e o peixe, olha, pronto, o peixe agora vai para a parte de baixo, que a parte de baixo continua com o rio. Não, porque grande parte destes peixes, a dinâmica destes peixes, do ponto de vista reprodutivo, obedecem a migrações. E a migrações, para aí que nós temos migrações, quer migrações longitudinais, ou seja, rio acima, rio abaixo, como migrações laterais quando há as grandes enchentes. E isto está relacionado com fatores ecológicos inerentes ao meio, ou seja, quando nós temos as precipitações, a altura das chuvas, nós temos mais água, nós temos mais inundação. Isto, muitas das vezes, é o estímulo para determinados peixes começarem a empreender as migrações. Aliás, o Paulo frisou bem a questão dos ciprinídeos, dos murmurídeos, que são peixes que empreendem migrações, que têm a ver, a sua reprodução é estimulada na base da potência, tanto das correntes, dos fluxos de água. Então o que é que acontece? Ao ver estes barramentos, isto pode quebrar estes ciclos migratórios e obviamente esta influência. E a questão das novas barragens contemplarem escadas de subida é exatamente para facilitar que determinados peixes possam utilizar essas escadas. Não vamos falar, uma escada de subida é uma escada com degraus, mas com corrente de água que permite os peixes nadarem sobre isso, com intervalos de subida, que não vá quebrar este ciclo e que não vá potencializar a perda reprodutiva. Por exemplo, no Kwanza, que é um sistema que não está de todo estudado em termos de ictiofauna, nós temos uma série de barragens a porem-se e a formarem-se ali. Neste momento já temos 1, 2, 3, 4 grandes barragens ali. E dentro dessas 4 grandes barragens ali, há espécies que ainda têm um ponto de interrogação, já estão capturadas, mas ainda carecem de identificação no seu todo, que a gente não sabe o que será no futuro dessas espécies, porque a gente não conhece a dinâmica certa das espécies no seu âmbito geral. Portanto, apesar de terem sido feitos estudos de impacto ambiental, portanto, há identificação das espécies, mas o histórico de barramento já existia e isso não foi salvaguardado. A gente não sabe de todo o que é que poderá acontecer. Tudo bem que nos rios nós também temos barreiras ecológicas, ou seja, zonas de grandes quedas
acabam por ser barreiras ecológicas. E, por exemplo, se nós estivermos a falar, para o caso do Kwanza, se nós estivermos a falar o Baixo Kwanza, tem uma barreira ecológica histórica para determinadas espécies. Por exemplo, eu não estou aqui, não vou falar de, por exemplo, os manatins, que é um mamífero, ou seja, o Kapanda, antes de formarem a barragem de Kapanda, já era uma barreira ecológica porque havia ali uma queda e os manatins para montante não iam. Mas os peixes, alguns deles tinham essa capacidade de trepar as paredes e subir, e tinham este processo migratório. Como também no rio, nós temos secções do rio que têm só espécies naquela secção, porque é onde fazem o seu circuito. Agora, fazer uma barragem, obviamente, que tem sempre os seus atributos negativos. Do ponto de vista económico, favorece em determinadas questões e também favorece determinados peixes que têm um valor económico, como, por exemplo, os ciclídeos, mas é algo que é preciso sempre ponderar, e as escadas é algo que pelo menos nós em Angola não tenho visto nenhum projeto com escadas para peixes, apesar de se ter falado várias vezes no assunto, mas não há, e é algo que poderia ser contemplado em algumas barragens, ou pelo menos tentar que se faça isso em barragens futuras. Ok, estamos a chegar ao fim do nosso webinar. Talvez uma pergunta mais associada à parte do uso da população. Temos olhado para algumas populações utilizarem determinadas plantas venenosas, ditas venenosas, para apanhar os peixes. Que impacto é que isso tem sobre a ictiofauna? Mata os peixes, todos eles que forem abrangidos por esse facto. Isso é visível em alguns sistemas, por exemplo, na região da Canganola nós vimos isso. Portanto, e o que é que acontece? Principalmente, é preciso perceber, e mais uma vez volto à história, nós temos rios que na altura das chuvas têm descargas. E ao fazer essas descargas criam inundações, e ao criar essas inundações criam determinadas zonas, portanto, inundáveis, que ao recuo das águas formam, vamos considerar, pequenos lagos, pequenas lagoas, pequenos charcos, que na verdade acabam, os peixes que migram para essa zona, muitos deles para reproduzir, acabam por ser hotspots de reprodução, que quando voltar a segunda vaga de novas enchentes, estes recrutamentos voltam a entrar para os rios para colonizar novas áreas, e assim vai-se estabelecendo os ciclos. O que é que acontece? Com estes pequenos charcos e esses pequenos peixes, ou grandes peixes, que ficam nestas zonas para reproduzir, quando se utiliza essa prática de pesca com raízes, com plantas para asfixiar o meio, para envenenar o meio, muitas delas até é para subtrair o oxigênio desse meio, acabam por matar toda ali uma descendência que ali está, com capacidade reprodutiva, e aquele meio obviamente fica empobrecido. Então isto aqui o que é que cria? Cria exatamente uma perda de recrutamento para novas gerações, porque ao asfixiar esses pequenos charcos mata tudo. Portanto, é assim, para meia dúzia de peixes não há grande problema, mas para uma zona em que é o recrutamento que é dependente dessas áreas, é complicado. Ok, obrigado. Bom, não vejo aqui mais nenhuma pergunta. Michel, resta-me agradecer. Não sei se queres dizer alguma palavra para terminarmos este webinar. Alguma coisa que queiras acrescentar que julgues que não tenha sido dito? Não, é assim, eu não tenho nada para acrescentar. Olha, é só para dizer que isto é um mundo de investigação, é um mundo que a gente precisa de investigadores para esta área, que ainda há muito por fazer. Portanto, há aqui um nicho de investigação aberto, e acho que eu não vejo quem está aqui presente ou não, mas já digo que tem estudantes aqui presentes. Portanto, é uma porta para trabalhos de investigação que está aberta. Obviamente que as pessoas têm que apostar nisso. Bem, não, obrigado, Michel, pelo teu tempo. Obrigado a todos os participantes. Um agradecimento ao Paul Skelton, que já não está por aqui. Como ele explicou, os cortes de energia que nós estão
estamos tão habituados, também estão a acontecer na África do Sul. Portanto, como disse, este webinar vai se repetir nos próximos 4 meses com outros posters, com outros temas, outros grupos de espécies. Os posters estão disponíveis, a investigação tem sido feita no rio Cubango, no Quando, no Quembo, enfim, na bacia hidrográfica do Cubango e também na bacia do Zambeze, estão disponíveis na internet, têm sido produzidos relatórios das várias expedições, portanto, essa informação está disponível. Em termos de bolsas de investigação, foi aberto o ano passado bolsas de estudo para quem tivesse interessado em fazer investigação na área das nascentes, no Lizima e Amono. Houve, de facto, muito poucas candidaturas ou candidaturas que se pudessem adequar aos objetivos do projeto, portanto, mas vai haver outras oportunidades, vamos continuar a divulgar essas outras oportunidades e, portanto, agradecer a presença mais uma vez de todos. Vamos continuar a fazer essa divulgação e a trabalhar todos para podermos proteger melhor a nossa biodiversidade. Muito obrigado a todos e uma boa continuação. Ok, um abraço. Abraço a todos.